Senhores jurados, estamos aqui presentes hoje para fazer a defesa desses 4 réus. 4 réus que, para começar, nem deveriam estar nessas cadeiras, não deveriam nem ser julgados. Exerceram apenas o direito à sobrevivência. Passaremos aqui um pouco do relato do acontecido. 5 escavadores pertencentes à sociedade espeleológica adentraram a uma caverna. Por coincidência do destino, ou azar, como vocês quiserem chamar, houve um deslizamento de rochas, impedindo sua única saída. Essas pessoas passaram mais de 30 dias presos com poucas provisões, pouca ou nenhuma comida, pouca ou nenhuma água potável. Imaginem, senhores, o terror psicológico que não se passava com essas pessoas, pais de famílias, trabalhadores, pessoas que estavam querendo ver suas pessoas amadas fora dali. Eles não podiam. Com o passar do tempo, o terror foi tomando de conta dessas pessoas, devido à total falta de comida. Senhores, lembremos, total falta de comida. Por obra do destino, no 20º dia, obtiveram contato com a civilização através de um rádio transmissor, e nele pediram algumas informações. O Estado se omitiu. Disseram a eles que demoraria pelo menos mais 10 dias. 10 dias, senhores. Pensem, pessoas que estavam com fome, pessoas que estavam com saudades de casa, pessoas que pensaram que nunca mais iriam embora, pessoas que estavam morrendo de medo. Mais 10 dias, senhores. Isso não é humano. Como podemos fazer um julgamento dessas 4 vítimas? Dessas 4 vítimas. Perguntaram a algum médico se seria possível sobreviver pelo menos mais 10 dias sem comida. Os médicos disseram que não. Eles, relutantes, então perguntaram se através de um sacrifício, se comida humana, se carne humana seria aceito. Disseram que sobreviveriam. Então eles perguntaram se havia alguma autoridade legal para julgar aquele ato. O Estado se omitiu mais uma vez. No 23º dia, senhores, através de um jogo justo de dados, pelo mentor Roger Whitmore, que deve ser considerado um herói, e esses não são culpados, são vítimas da casualidade. No 23º dia, Roger Whitmore foi sacrificado em prol desses 4 pais de famílias, dessas 4 pessoas. Lembremos ainda das 10 pessoas que se sacrificaram para entrar naquela caverna, para resgatar essas pessoas. Lembrem-se, senhores, do terror psicológico que essas pessoas viveram. Lembre-se que elas já não se alimentavam direito, não raciocinavam direito. No 20º dia, por muita sorte, obtiveram contato com a civilização que estava fora através de um rádio. E nesse contato que houve, pediram ajuda, pediram informações. O Estado se omitiu. Estando amparados pelo Código Penal, pelo artigo 24 do Código Penal, pelo direito natural e por 90% da população, eu quero fazer uma indagação aqui. O que falta para esses réus serem absolvidos? Afinal, será apenas uma morte no sacrifício de Roger, 10 vidas perdidas numa tragédia? Ou serão 15? Coloque-se no lugar dessas pessoas, sejam razoáveis. Não estamos aqui defendendo canibalismo, nem um homicídio. Estamos defendendo aqui o direito à vida. Pessoas que fizeram o que foi necessário para sobreviver. Já não basta todo o terror psicológico, pessoas que não conseguiram descansar um momento sequer, que não tiveram uma refeição razoável, que não tiveram contato com as suas famílias. Portanto, senhores, sejamos justos, sejamos razoáveis, absolvamos esses réus. Lembre-se do sacrifício de 11 pessoas. Roger Whitmore, que se sacrificou para que as pessoas pudessem usar de sua carne para sobreviver, e todas as outras 10 pessoas, provavelmente também 10 pais de famílias, que perderam suas vidas tentando resgatar essas pessoas. Lembre-se que o Estado foi omisso. Então não existe lógica se vamos condenar à forca 4 pessoas que foram vítimas do acaso.
Roger Whitmore não pode, a morte dele não pode ser em vão. Temos que valorizar isso, senhores. Nesse momento, senhores, eu gostaria de convidar a promotoria e o júri a se colocar no lugar daqueles homens. Imaginem os senhores passar mais de 20 dias sem ter o que comer, sem ter o que beber. Nós devemos tratar a morte de Roger como um sacrifício necessário para a vida, para que outras vidas pudessem estar aqui hoje nesse tribunal, injustamente, diga-se de passagem. Senhores, o ser humano é capaz de tudo para preservar a sua vida, até mesmo se alimentar, consumir o próprio amigo. Um homem que dedicou sua vida a explorar a caverna junto com outros homens, no caso que estão aqui. Foi uma fatalidade tudo que aconteceu, desculpem. Nós não podemos julgar isso, não é da nossa alçada julgar, não é da minha, não é da do promotor, não é do senhor juiz, não é do júri, não é de ninguém que está aqui hoje. Isso cabe somente entendermos a situação pelas quais eles passavam e tentarmos apaziguar a situação, entendermos que aquilo foi de extrema necessidade. Lembramos, senhor, do artigo 24 do Código Penal, que diz que por extrema necessidade o homem pode preservar sua vida. Isso é um impulso natural, biológico. Preservar a vida é um impulso natural, senhores. Nós não estamos falando aqui de opções, eles não tinham opções. Não foi uma escolha que eles entraram em conjunto, os quatro, no caso, que estão vivos hoje, e disseram: vamos matar Roger para quando sairmos aqui sermos julgados. Nós vamos realmente deixar que os quatro morram em vão por uma morte que aconteceu há algum tempo atrás? Então, senhores, eu gostaria de dizer que a lei estabelece que o homem tem direito à vida. É um dos principais códigos que existem, tanto morais, éticos e jurídicos também. O homem tem o direito a viver, ter uma vida plena. Não vamos fazer com que a morte de Roger tenha sido em vão. Não vamos tratar ele como um qualquer, como um cara que não se colocou como herói. Vamos ser sensatos, vamos ter a sensatez de saber discernir o que é certo e o que é errado. Vamos mesmo, desculpem, deixar que quatro homens morram após ter conseguido salvar suas próprias vidas, tenham se tratado como heróis. Lembramos também, senhores, dos 10 homens que morreram para tentar salvar aquelas vidas. Aquilo também será em vão? Eu lhes pergunto. Devemos lembrar, senhores, que todos ali estavam encaminhados a isso. A partir do momento que eles puseram a sorte àquela ação, eles não escolheram quem seria o mais fraco, quem seria o mais fácil de matar. Eles colocaram na mão da sorte ao jogar aqueles dados. Infelizmente, isso ocorreu, teve que ocorrer. Não devemos encarar isso como algo premeditado antes. Devemos lembrar também, senhores, do estado de natureza, do estado positivo. Dentro da caverna, nós temos ciência de que eles estavam sujeitos ao estado de natureza. Eles não estavam no estado positivo. E por que nós aqui fora, que não compartilhamos as sensações que eles tiveram, das impressões que eles tiveram do local, dos medos, das frustrações, julgá-los no direito positivo? Não cabe a nós, senhores. Vamos ter discernimento para ter tal decisão. Não vamos ser alheios às condições a quais eles se encontravam. Vamos nos colocar no lugar deles, principalmente no lugar de Roger, que sabia o que aconteceria com ele após a sua morte. Ele sabia que o seu corpo serviria como alimento para que houvesse vida dos seus companheiros, do direito positivo e do direito de natureza. Dentro da caverna nós temos ciência, nós que estamos no meio jurídico, que lá eles estavam no direito de natureza, no direito natural. Eles não tinham escolha. E por que aqui fora cabe a nós julgarmos o direito positivo? Eu lhes pergunto isso, promotoria. Júri, por que cabe a nós julgarmos o direito positivo? Lhes pergunto também.
Será que não é castigo suficiente para esses 4 homens conviver com o peso da morte? Nenhum dos 4 possui histórico de criminalidade. Nenhum dos 4. Estão todos bem encaminhados, estão todos dentro da lei. Agora nós não podemos julgá-los por uma situação em que foi necessário. Eles precisavam preservar suas vidas. Roger também tinha o direito de preservar sua vida, mas ele entrou na sorte. O destino dele foi traçado pela sorte. A partir do momento que eles escolheram jogar um dado para definir quem viveria e quem iria morrer. Portanto, senhores, eu lhes digo, não há alternativa melhor a não ser absolvê-los desse incidente. Vamos chamar de incidente. Não quero tratar isso como um crime. Não vamos tratar isso como um crime. Foi um incidente. Portanto, senhores, tribunal do júri, promotores, senhores réus e demais pessoas presentes, quando nós tratamos aqui o caso dos exploradores de caverna, nós não tratamos uma situação cotidiana. Cotidiana, senhores, um fato que nós podemos, por exemplo, comparar, e como já dito por esta acusação, comparar os senhores réus a pessoas com práticas canibais. Senhores, vejamos bem, esta defesa já deixou claro o estado de necessidade, não havia outra alternativa. Quando nós falamos que não havia outra alternativa, não havia comida, não havia água, não havia métodos. E digo mais, o Estado foi omisso quando lhe foi questionado se haveria a possibilidade destas pessoas, dos 5, incluindo Roger, sobreviverem sem alimentação. Não haviam, senhores. Nós não estamos defendendo aqui teses jurídicas, nós estamos aqui defendendo teses biológicas. A biologia diz isso, os médicos falaram isso. Como viver sem comida? Como viver sem água? Como viver em situações precárias? Senhores, vejamos bem, não havia outra alternativa. Justo, senhores, a ideia foi concebida por Roger. Roger que veio ser a vítima desse litígio. Roger foi a pessoa que pensou que esta seria a única forma de deixar 4 vivos. Roger não imaginava, de fato, que seria ele a pessoa que viria a morrer para que os outros vivessem. Mas Roger sabia que era a única alternativa. Então, como que a promotoria, como que os senhores promotores podem afirmar com tanta clareza que houve injustiça? Houve injustiça quando se jogou dados? Não houve, senhores. Os dados são a forma mais justa de saber quem seria a pessoa que iria morrer. E digamos mais, senhores, as condições eram adversas. Nós não temos como julgar. Pelo amor de Deus, vamos fazer uma troca, vamos fazer uma inversão de lugares. Saiamos deste tribunal e vamos nos colocar na caverna. Sem água, sem comida, com altas temperaturas, sem comunicação, sem as mínimas condições de vida. Que outra forma nós teríamos? A promotoria, com toda a sua argumentação, nos traz aqui fatos como: este crime foi premeditado. Senhores, vejamos, esta é uma afirmação totalmente sem sentido. Por que sem sentido, senhor advogado? Sem sentido porque, ao ser premeditado, nós estaríamos dizendo que as 5 pessoas, no caso os 4 réus, eles entrariam na caverna com o intuito de cometer o crime, de comer uma pessoa viva. Mas, senhores, vejamos bem, o que aconteceu? O grupo de escavadores, os 5, eles entraram na caverna e a caverna desmoronou a sua abertura. Então, nós estamos dizendo aqui que eles correriam risco à sua vida? Eles colocariam a sua vida em risco? Pelo amor de Deus, nós estamos sendo contraditórios, senhores. Paremos com isso. É estado de natureza e estado de direito positivo, 2 coisas diferentes. Eu não posso julgar uma situação dentro do estado positivo, sendo que ela aconteceu no estado de natureza. Os senhores estão entendendo a gravidade desse litígio? A gravidade desse fato?
a que ponto chegamos nesse julgamento? Senhores, pelo amor de Deus, pelos fatos, por essas pessoas, lembremos das 10 pessoas que morreram, lembremos dos 20 dias sem comer, lembremos da pressão psicológica, lembremos de todos esses fatores. Nós não podemos simplesmente chegar neste tribunal e dizer que essas 10 pessoas sem antecedentes criminais são criminosas porque quiseram, usaram de uma forma para salvar suas vidas, sendo que isso está previsto no Código Penal. Pelo amor de Deus, não há outra forma mais sensata, outra forma que transpareça com mais objetividade o anseio da justiça em sua figura primordial, do que absolver esses senhores. Não há outra forma. Portanto, senhores, esta defesa, tomando por base, trazer aos senhores o que aconteceu, como se procedeu a situação em que estas pessoas se encontravam na caverna, desde que entraram, desde que aconteceu o desmoronamento, desde que passaram dias sem qualidades mínimas para a sua sobrevivência, desde que entraram em contato com o Estado no 20º dia sem comer. E este Estado, frisamos aqui, esse Estado foi omisso, senhores. Pelo amor de Deus, gostaria de indagar os senhores promotores em dizer que o Estado não foi omisso quando ele não passou uma posição de que poderia ser feito, de outra alternativa. Então, senhores, depois disso, usaram da justiça para chegar à decisão de como seria feito o jogo de dados, como seria feito a morte. E aí, senhores, ainda conviver com mais de 10 dias comendo carne humana, 10 dias com condições ainda subalternas, condições sem as mínimas condições possíveis. Então, senhores, hoje estes réus, eles levam principalmente a consciência. E não cabe a nós, não cabe a essa justiça, e por isso essa defesa pede humildemente e ansiando que prevaleça acima de tudo a justiça, que esses réus sejam absolvidos e que sua pena seja revista nas formas da lei.